Mas nós vamos já com a primeira entrevista do programa de hoje, Maria. Temos o contato com o deputado estadual pelo Novo, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Fábio Osterman. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Olá, boa tarde. Um prazer estar falando com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Bem, deputado, o Novo acabou, por conta dessa pandemia, de toda a situação que acontece, que acaba sacrificando os cofres públicos, né? E falo especialmente do governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde já havia uma situação fiscal, econômica muito agravada, mesmo antes dessa crise sanitária que nós estamos enfrentando, mas partindo especialmente deste momento, o Partido Novo estuda a construção de uma proposta para cortar salários de deputados, também de assessores e servidores da Assembleia. Gostaria que o senhor nos explicasse qual é o objetivo dessa proposta e como ela deve ser encaminhada. Bom, tu deste uma boa introdução a respeito da situação do nosso Estado, e o fato é que, por conta da pandemia, a situação tem se agravado. Estávamos em reunião agora pela manhã da Comissão de Finanças com o secretário da Fazenda, e o quadro apresentado por ele é realmente, no mínimo, extremamente preocupante e grave. A queda na arrecadação, somente no mês de abril, foi de cerca de 700 milhões. Em maio, dentro da projeção, deve chegar aí na casa de 900 milhões em relação ao projetado. É um quadro que só deve se agravar ainda mais, seguindo nessa trajetória para o mês de junho, né? Lembrando que estávamos em plena recuperação, estávamos em um momento em que havíamos recém-aprovado reformas que teriam um impacto fiscal positivo no futuro do Estado, e fomos pegos por essa circunstância, que pede, por conta disso, medidas mais profundas no sentido de conter os gastos e, inclusive, diminuir as despesas. Afinal, a receita está caindo, e se a gente não fizer um esforço conjunto, não só por parte da Assembleia, né, que dos poderes é o que menos gasta, no caso, né, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas se não houver um esforço conjunto, amparado também, por óbvio, pela opinião pública, pela boa compreensão da imprensa e da sociedade a respeito da necessidade de fazer isso, a gente não vai conseguir fazer nada. E dentro desses esforços, a nossa bancada está realizando uma série de estudos e análises sobre o orçamento do Estado, para poder delinear propostas não só para a Assembleia, como tu bem citaste. Estamos construindo uma proposta com outros deputados para a redução de salários dos deputados, dos assessores. Também estamos buscando viabilizar a possibilidade de ter uma redução proporcional no salário dos servidores, mas também levando essa proposta para todos os órgãos e poderes do Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente não pode aceitar que somente o setor privado carregue o peso dessa crise, né? A gente está vendo o Estado afora uma quantidade imensa de pessoas perdendo empregos, de empresas sendo fechadas, de investimentos sendo freados, né? E a gente não pode permitir que a despesa pública siga no mesmo patamar, acumulando déficits e mais déficits, fazendo com que no final do ano tenhamos que nos defrontar eventualmente com uma situação de até ter que aumentar ainda mais a carga tributária. Na percepção da nossa bancada, isso é inaceitável, isso não deve passar pela cabeça dos nossos gestores públicos e, portanto, precisamos tomar medidas para evitar um colapso das finanças públicas do Estado. Deputado, você tem uma estimativa de quanto de economia poderia se gerar com esses cortes que vocês estão propondo? Dependendo da linha de corte e do valor, né, a gente fez diversas estimativas que podem chegar até a 30% no corte proporcional dos salários dos servidores de todos os órgãos. A gente pode chegar a uma economia mensal de até 500 milhões de reais. É claro que a gente quer evitar chegar nesse patamar, mas dependendo de como se desenvolver o quadro fiscal do Rio Grande do Sul, como eu disse, é muito grave, é seríssima a perda de receitas. Se a gente não fizer medidas contundentes para diminuir as despesas, a gente vai chegar, sim, numa situação em que vai faltar recursos básicos para hospitais, para a segurança pública, que são órgãos que estão no enfrentamento direto dessa pandemia, né? E esse é um momento em que o servidor público precisa colocar a mão na consciência e entender que a situação é gravíssima, que todo o Estado do Rio Grande do Sul já está pagando a conta e que, enfim, não é possível, não é factível e não é viável em termos fiscais
que somente uma classe esteja alheia a essa situação. Deputado, o senhor falou sobre um percentual ou percentuais que estariam sendo construídos dentro dessa proposta, começando, obviamente, digamos que dando um exemplo pela Assembleia Legislativa, mas com pelo menos uma possibilidade que isso fosse estendido para os outros poderes. Pensando especificamente no caso da Assembleia e numa possibilidade de extensão depois desse projeto, se projeta também percentuais de redução de cortes nos salários já? Olha, um dos nossos basilares para construir esse projeto tem sido o que foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, que é um estado que está em condições fiscais, inclusive, muito mais tranquilas que o Rio Grande do Sul, mas que tomou uma medida drástica nesse sentido, né? É uma medida que, obviamente, ninguém quer ter que tomar, mas acho que deve partir de nós, que somos representantes da população, que precisamos estar conectados com os anseios da população e também, claro, com a situação do nosso estado. Acho que devem partir iniciativas como essas, né? Eu até esperava mais da parte do governo que buscasse propor algo mais efetivo, né, no sentido de contenção de despesas, né? O governador até chegou a anunciar uma redução de, se não me engano, cerca de 20% do seu próprio salário, mas acho que isso se aproxima mais de uma demagogia do que daquilo que a gente realmente quer propor para o estado do Rio Grande do Sul, que são medidas efetivas de contenção das despesas, né? Porque é muito fácil um servidor público como o governador, que tem casa e comida pagas pelo estado, já abre mão de parte do seu salário, né? Mas tomar uma medida mais abrangente, que ataque a raiz do problema crônico de excesso de despesa do nosso estado, é algo que demanda uma reflexão mais profunda, é algo que demanda inclusive um empenho de capital político que a gente gostaria de ver o governador se envolvendo de forma mais clara nesse sentido. Uma outra questão que a gente gostaria de ver o governador se envolvendo de forma mais evidente e aberta é a rediscussão de uma PEC do duodécimo. Até para explicar para o ouvinte, os duodécimos são as parcelas mensais a que os poderes e órgãos do estado do Rio Grande do Sul têm direito do orçamento anual estabelecido na lei orçamentária anual, né? Então, se pega o orçamento anual, se divide em 12 parcelas e mensalmente o Tesouro do Estado, que é gerido pelo governo, né, pelo Poder Executivo, repassa esses recursos. Só que o problema é que, segundo a regra de hoje, estabelecida na nossa Constituição Estadual, esses recursos são repassados a partir do que é orçado no ano anterior. Quando a gente aprovou a lei orçamentária para o estado do Rio Grande do Sul, a gente tinha uma realidade totalmente diferente da que a gente tem agora. E essa situação, infelizmente, de frustração na arrecadação de recursos tem acontecido nos últimos anos de forma subsequente. Então é importante que a gente reveja essa regra para trazê-la à realidade, fazendo com que o governo do estado seja obrigado a repassar proporcional àquilo que efetivamente arrecadou, para que os outros poderes que hoje vivem, lamentavelmente, a gente tem demonstrações diárias disso, né? Vivem encastelados em uma realidade paralela à do estado do Rio Grande do Sul, possam passar a compartilhar por essa situação dramática. Eu não sei se chegaram a acompanhar, mas ontem o presidente do Tribunal de Justiça anunciou que sequer está no horizonte de perspectiva do Poder Judiciário ter que parcelar salários. É uma realidade que o Poder Executivo já enfrenta há 50 meses, a Assembleia deve começar a enfrentar já ao longo dos próximos meses. Ninguém gostaria de estar passando por isso, é óbvio. A gente gostaria de estar em um estado, numa situação que pudesse pagar todos os seus servidores públicos em dia, de forma digna, mas acho que é uma situação muito injusta que justamente aqueles que recebem os mais altos salários recebam rigorosamente em dia e aqueles que na média recebem os salários mais baixos, que são os servidores do Poder Executivo, né, especialmente aqueles ligados às áreas da saúde, da educação, da segurança, que recebem aí de forma dramática seus salários parcelados já há mais de 50 meses, sigam nessa situação. Então fica mais esse apelo para que o governador do estado atenda a esses apelos que vêm não só da nossa bancada, da bancada do Partido Novo, mas de uma série de outros partidos que já estão se mobilizando para fazer com que o governador se convença da necessidade da gente mudar essa regra de repasse dos duodécimos, que por mais que pareça algo um pouco complexo e que não está no radar de compreensão da maioria da população, é mais um ponto importante para o enfrentamento da crise fiscal do nosso estado, que tem um efeito imenso
no enfrentamento da crise do coronavírus. Deputado, como é que o senhor acredita que os outros colegas, os outros deputados vão receber essa proposta em relação a essa questão de redução temporária, né, de 30% nos vencimentos dos servidores públicos na Assembleia, até mesmo como tem sido já esse momento, assim, talvez de levantar essa conversa entre os colegas deputados? Nós já começamos a conversar com alguns deputados a respeito disso. Estamos dialogando, em especial, com os deputados que são nossos parceiros na Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que foi uma iniciativa que surgiu a partir desse anseio de diversos deputados, né? A nossa bancada tem buscado construir essa pauta de combate aos privilégios desde o início, né? Temos sido a bancada mais econômica na Assembleia, temos combatido uma série de privilégios que lá existiam e que felizmente foram abolidos, como aposentadoria especial, auxílio mudança, etc. Mas felizmente tem um corpo cada vez maior de deputados que estão cientes disso, da necessidade de se combater esses privilégios. Eu não acho que ganhar o salário em dia, na sua integralidade, seja um privilégio especificamente, mas diante da situação fiscal que o nosso Estado se encontra, acho que a gente precisa ter um mínimo de sensibilidade ao abordar essa questão também, né? E na Assembleia temos tido diversos deputados que têm sinalizado simpatia a essa proposta. Como eu disse antes, obviamente ninguém gostaria de ter que cortar seu próprio salário de seus assessores, mas é importante que a Assembleia Legislativa tenha essa percepção, essa consciência da situação que o Estado enfrenta e dê mais esse passo em direção à contenção de despesas. Bem, nós estamos conversando com o deputado estadual do Partido Novo, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Fábio Osterman. Deputado, agora em relação a essa proposta que está sendo ainda construída, como o senhor bem disse, para que ela fosse adotada, por exemplo, ou que essa redução, esse corte fosse adotado pelos outros poderes, isso precisaria obrigatoriamente partir, por exemplo, em se tratando do Poder Executivo de uma proposta do governo, se tratando do Poder Judiciário também, de uma discussão interna dentro de cada poder? Como funcionaria isso? Existe essa discussão a respeito das competências legislativas e as competências de cada um dos poderes. A princípio, o Poder Legislativo só dispõe da competência de mexer diretamente na remuneração dos servidores e membros do seu próprio poder, mas a gente considera que seja importante avançar nesse debate também, mesmo que não pelas vias legislativas diretamente, né? Eu acho que é importante a gente provocar Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado, a buscarem também propor medidas de contenção de despesas que contem ou não com reduções salariais, mas a gente sabe que os gastos com o pessoal nesses órgãos são de longe os maiores gastos, né? Então fica difícil se imaginar medidas efetivas de contenção de despesas que não passem por uma redução, mesmo que parcial e mesmo que fracionária da remuneração, né? Adicionalmente, é importante a gente lembrar a situação do Poder Judiciário, do Ministério Público, que dispõe hoje de fundos de reaparelhamento, que são, no caso do Judiciário, chegam a ser bilionários, né? O Poder Judiciário, a estimativa que a gente tem acesso é de que dispõe hoje de mais de R$1 bilhão em um fundo de reaparelhamento, né, que é utilizado para construção de novos prédios, manutenção, etc. E isso contrasta com a situação de déficit crônico do nosso Estado, então a gente precisa buscar construir alternativas, sempre por meio do diálogo, claro, quando possível, né, buscando ter uma compreensão melhor da situação desses poderes também. Ninguém quer tomar medidas pouco refletidas, medidas simplesmente no calor do momento, mas no Rio Grande do Sul a gente tem adiado demais essas medidas, essas reformas. Desde que eu me entendo por gente, a gente tem problemas sérios de orçamento no estado do Rio Grande do Sul. Desde que eu me entendo por gente também, o Poder Judiciário e os outros órgãos com autonomia orçamentária e financeira vivem uma realidade paralela. Então, a gente precisa avançar nesses temas, né? Por mais que
desagradem alguns. Deputado, talvez para a gente encerrar, só por curiosidade mesmo, nós sabemos, obviamente, do peso que a folha salarial dos servidores, de todos os poderes, claro que a do Executivo é mais pesada pelo número de servidores ligados ao Poder Executivo, mas nós sabemos também que existem outras questões que acabam influenciando o déficit do Estado do Rio Grande do Sul e nas dificuldades financeiras que o Estado enfrenta. E uma das questões preocupantes é a questão da dívida do Estado com a União. Como está essa questão? Há um debate também acerca disso, é uma preocupação que os deputados têm nesse contexto, de que, além de uma suspensão, haja talvez uma renegociação efetiva dessa dívida? A questão da dívida, ela é um problema estrutural, né? Ou seja, não é um problema conjuntural de hoje. A dívida do Rio Grande do Sul é uma das mais altas do Brasil. Nós estamos com o pagamento suspenso por conta da negociação, a adesão ao plano de recuperação fiscal. Mas a dívida está lá, e a dívida está crescendo e vai ter que ser paga em algum momento. O fato é que, infelizmente, em décadas passadas se fez escolhas políticas que acabaram culminando em uma dívida que se tornou efetivamente impagável. Uma dessas decisões mais equivocadas, eu reputo, por exemplo, o fato de não termos vendido na década de 90 o Banrisul, e termos tido que aceitar termos de renegociação da nossa dívida com a União muito mais desfavoráveis do que estados, por exemplo, Santa Catarina, São Paulo, que entregaram seus bancos estaduais e tiveram que pagar dívidas proporcionalmente bastante menores. O fato é que a dívida está lá, não tem como a gente simplesmente declarar moratória. Se a gente declara moratória e fala que não vai pagar, a União vai simplesmente deixar de fazer repasses para nós. Então a gente precisa fazer o dever de casa e criar vergonha na cara e parar de gastar mais do que arrecada. Bem, a gente agradece aqui o contato, deputado estadual pelo Novo, Fábio Osterman. Obrigada pelas informações aqui à Gazeta e um bom trabalho por aí, deputado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e vamos em frente trabalhando por um Estado melhor.